Olha, tem um projeto chamado Brasil Redescoberto que, à luz de alguns princípios da física, inclusive, apontam que o Brasil foi descoberto pelo Rio Grande do Norte, uma praia aqui no litoral do Rio Grande do Norte. Uma das figuras dos cientistas que sustentam esse debate aqui, está aqui comigo, o professor Cláudio Furtado, secretário de Ciência e Tecnologia aqui do estado da Paraíba. Nesse debate não tem nada a ver com o governo, é um debate do professor que foi, essa semana, reconhecido ali como um dos 10% dos cientistas aí mais conceituados e referenciados do mundo. Prazer estar aqui conosco, professor Cláudio, que junto com o professor Carlos Chessman, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, está sustentando essa tese. Afinal de contas, que projeto é esse? Brasil Redescoberto, qual é o objetivo dele? Olha, o objetivo desse projeto, na verdade, ele começou quando nós começamos a investigar as grandes navegações e utilizar leis da física para descrever as grandes navegações. Certo. E a partir desse trabalho, a gente começou a compreender e fazer alguns questionamentos. Primeiro, o que a gente fez foi olhar a rota que Colombo fez para descobrir as Américas, certo? E a gente, quando olhava a circuitação que você tem dos ventos e das correntes marítimas, né? Vimos que você tinha um circuito, ou seja, como Colombo descobriu, que ele tinha que passar por uma parte mais embaixo, mais perto do Equador, e depois ele chegava na América, mas para voltar ele tinha que pegar a parte de cima. Isso é devido ao movimento de rotação da Terra. A Terra, quando ela está em movimento de rotação, ela faz com que as massas de ar e de água elas sejam deslocadas por uma força chamada força de Coriolis, e nós traçamos como seria o deslocamento que você teria nos dois hemisférios, né? Tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul, que fica parecido com um sinal de infinito, assim, dentro do Oceano Atlântico. Certo, você está dizendo, aplicando isso, o movimento da esquadra de Cabral não chegaria no litoral sul-baiano. Sim, aí a gente começou a fazer, pegamos o quê? Pegamos a trajetória que tinha de Fernão Dias, com o descobrimento do Cabo da Boa Esperança. Quando colocamos e batemos, batia igual, certo? Quando começamos a olhar para o descobrimento do Brasil, ou seja, o que era relatado, não batia com o que você teria das rotas. Ou seja, e o que a gente tinha na história oficial, que foi lá em Porto Seguro. Certo, então, pela tese que vocês sustentam, não foi Porto Seguro na Bahia. Eu acho que essa imagem é a melhor imagem, essa imagem do globo aí, né? Vocês conseguem apontar ali a imagem do globo terrestre ali, se conseguir parar, Cacau, a imagem lá do planeta lá, e tem uma rota, olha aí, pronto aí, ó. Isso é uma rota que sai ali da Europa, não é isso? Isso aí é de Cabo Verde, ou seja, na costa da África, porque na Carta de Peruvaz, a Carta de Peruvaz, ela é muito bem detalhada, é um trabalho, assim, muito minucioso. E ele dizia que da saída de Cabo Verde até o avistamento, que deu a primeira vez que eles notaram a presença de terra foi dia 21, no dia 22 eles tiveram o avistamento, daria em torno de 4.000 quilômetros. Então, assim, se você usa o movimento das correntes, essa seria a trajetória dos 4.000 quilômetros. Não tinha como você passar em uma linha reta para chegar lá na Bahia. Para chegar lá na Bahia, porque a da Bahia ele não considera que a Terra é curva, certo? Ele pega direto, 4.000 quilômetros direto. Plano. Literalmente plano. Então, assim, quando você considera, o que nós fizemos foi olhar para vários dados que tem na Carta de Peruvaz, como para calcular a velocidade, calcular a altura, outra coisa que se tivesse chegado em Porto Seguro, eles tinham avistado o Monte Pascoal alguns dias antes, por causa da altura dele e da avisada que a gente e não mostra. Um dia antes. E não um dia antes. Eles tinham quase 20 dias antes, eles avistavam por causa que ele é bem mais alto do que o monte aqui. Então, só para contextualizar, no dia 21 de abril, a esquadra
né, pela carta de Pero Vaz, a esquadra vinha chegando, viu o monte, e aí, como estava na época da Páscoa, aquela história, colocou-se o nome de Monte Pascoal. Sim. E no dia 22 eles aportariam lá no trecho que hoje é Porto Seguro, da Bahia, né? Como marco zero do Brasil. Essa imagem que está dizendo aí é que todo esse estudo físico e aplicando todos esses princípios, saindo ali, ele só conseguiria chegar exatamente nessa costazinha, nessa parte mais saliente do Brasil, que é o Oceano Atlântico. Exatamente, porque para você fazer uma coisa que tem que ficar clara. Isso aí, para você ficar claro, essa rota, para você conseguir chegar, por exemplo, na ponta da África, o barco tem que vir aqui próximo à costa do Brasil e depois ele voltar para lá. Ele não consegue ir magiando a África. Então ele chegou ali, dia 22 ele avista, depois ele anda procurando um local. E outra coisa que tem medidas de profundidade, ou seja, de batimetria, que foi feito na época. Então a gente também checou a profundidade a carta de Pero Vaz dava muita informação detalhada. Muita informação detalhada. Sobre isso. E foi com base nelas que vocês foram questionando que, olha, o que ele colocou aqui não caberia com a realidade se a gente fosse fazer. Exatamente. O tamanho do Porto Seguro, ele diz, olha, cabe mais de 200 naus dentro do porto. Quando você vai olhar o Porto Seguro que tem lá na Bahia, não caberia as 200 naus. E sim uma região que a gente encontra já perto da Praia do Marco, no Rio Grande do Norte. Vamos lá, então qual seria, pela tese de vocês, qual foi efetivamente a realidade dessa chegada? Qual foi o monte que eles viram, inclusive? O monte é um monte que você tem em João Câmara, no município de João Câmara. Foi esse o avistamento lá, que a gente está chamando Monte Pascoal Potiguar. Depois desse avistamento, ele segue 16 quilômetros até a região para fazer um ancorador seguro, que aí seria o continente, que seria o Brasil. Que seria o Brasil. Que praia é essa no Rio Grande do Norte? Praia do Marco. Praia do Marco, que município é? Praia do Marco... É no Touros? É perto ali de Touros, é um município ali da região. Ou seja, é litoral norte do Rio Grande do Norte, né? Acima de Natal, a gente saindo aqui de João Pessoa. Exato. Depois de Natal. Inclusive, nessa Praia do Marco, o nome dessa Praia do Marco é porque tem um marco que foi colocado pelos portugueses. Na história diz que foi Américo Vespúcio, mas a gente tem, assim, uma quase certeza que quem colocou esse primeiro marco não foi nem a tripulação de Cabral, e sim foi Fernão Dias em 1488, ou seja, ele vocês estão questionando também a data do descobrimento do Brasil. Teria sido antes, então? Teria sido antes porque a quantidade de naus, você estava com a esquadra muito grande, seriam 13 embarcações, 10 naus e 3 caravelas, que Cabral vem. Ele já seguia. Primeiro, não pôde ser divulgado na época que Fernão Dias veio e foi até o Cabo da Boa Esperança, porque não tinha saído ainda o Tratado de Tordesilhas. Então tinha um problema geopolítico da Espanha com Portugal. E a rota de Fernão Dias não foi publicada na época, foi publicada depois. Ou seja, ele veio... Ele não tinha um Pero Vaz? Não, por questões políticas mesmo. Porque o Tratado de Tordesilhas só acontece em 1493, eu acho. E a vinda dele aqui foi antes. 1488. Professor, só lhe fazer uma pergunta, vamos lá. Esse projeto de vocês, eles referendam uma tese que já se debatia, ou seja, a tese de que o Brasil foi descoberto pelo Rio Grande do Norte e não na Bahia, já era uma tese que circulava com outros documentos, outros elementos históricos. O que vocês estão fazendo ali, à luz da contribuição que vocês estão dando a essa tese, é que vocês estão impondo princípios da física para poder comprovar que foi Rio Grande do Norte. Exatamente, a gente está fazendo uma leitura científica, porque tinha muita questão de achismo, né? A pessoa disse, não, foi no Monte Cabugi até, dizia que... Mas você não tinha nenhuma descrição do que aconteceu. Então, com a leitura da Carta de Pero Vaz e de outros documentos, e fazendo um trabalho muito em cima das grandezas físicas que vêm, como velocidade das embarcações, profundidade,
avistamento que você tem, ou seja, como é que você avista um determinado pico de dentro do mar. Então, esse trabalho que eu e o Chesma a gente desenvolveu foi justamente para fazer uma leitura científica. E a carta ela é muito rica, ela tem detalhes, por exemplo, sobre questões dos indígenas. Isso também merece, do ponto de vista antropológico, uma observação, porque se você olha a descrição dos indígenas que Pero Vaz coloca na carta, são potiguares, não são características as características físicas a maneira como se trajavam. Então, aí eu vou lhe fazer a pergunta, e por que é que a Bahia gritou mais alto, é isso? E por que é que se ficou com a Bahia oficialmente hoje, quando a gente, inclusive, do ponto de vista da educação formal, que se ensina nas escolas, é que foi Bahia? Na verdade, assim, o descobrimento do Brasil, ele fica desde 1500. Ele só vem a ter um interesse no Brasil de contar essa história. 1530 para frente. De contar essa história, não, com Dom Pedro II. Dom Pedro II contrata... De registrar. De registrar, de fazer a história oficial. Então ele contrata um grande historiador, que é pai, vamos dizer assim, da história aqui no Brasil, que é Vanhague, que é baiano. Baiano, tá. E Vanhague, ele dá essa base para a descoberta em Porto Seguro, lá na Bahia. Mas a primeira... é um debate para dar briga. A primeira contradição é que a distância medida de Cabo Verde até a chegada na Bahia é uma linha reta. Então, assim, não tem como você... não bate. Não bate. Não tem como você pegar com os dados que tem da carta, que são muito detalhados, a profundidade, ou seja, que você mede que a esquadra de Pero Vaz, de Cabral faz até a chegada na margem, o ponto de ancoramento, é muito bem detalhado, certo? Varia de 30 a 10 metros. Ele dá os detalhes, as informações, ou seja, são bem detalhados. E outra informação que é interessante também, quando ele começa a vir de norte para sul, fazendo a descida, na carta ele diz que nós vemos formações vermelhas, certo? Em referência à barreira do inferno. Lá do Rio Grande do Norte. Lá do Rio Grande do Norte. E na mesma distância que nós medimos, de onde ele faz a parada até o avistamento da barreira do inferno, também bate com os dados da carta. E não tem isso... eu ia perguntar, e tem barreira vermelha lá no Porto Seguro? Não tem barreira vermelha em Porto Seguro. Mas olha que debate interessante, que dá troca de tapa isso se não for feito com segurança nesse sentido. Agora, vamos lá, o que é que vocês querem? Esse debate já poderia estar nas escolas do ponto de vista formal, ou confunde demais a cabeça da criança que está aprendendo? Não, na verdade, a primeira questão que nós estamos fazendo... Vocês estão pleiteando que tipo de aprovação desse o artigo está submetido a uma revista internacional, certo? Para colocar os dados do ponto de vista científico, e é daí começar a discussão do ponto de vista histórico, para você trazer para o dia a dia da história. Você acha que já deveria ter assim, olha, tem uma outra tese, foi aqui, mas tem isso? Eu acho que isso já dá indícios. Se a gente pegasse e os professores começassem a ler a carta de Pero Vaz, a maioria das pessoas, porque muita gente, às vezes, e alguns historiadores, quando a gente vai discutir com eles, as pessoas começam a afirmar dados que não existem na carta de Pero Vaz. Já virou fake, assim, você acredita que ninguém vai lá ter o cuidado de ler? Que foi repassado, entendeu? Então a gente teve cuidado, de também fazer pesquisa de vários documentos históricos na Torre do Tombo, lá em Portugal, ou seja, que tem mais dados sobre a descoberta, justamente para suscitar essas questões e mostrar que, do ponto de vista, se você utiliza a metodologia científica, não bate a descoberta. Pelo amor de Deus, eu fico imaginando duas provas de história para as crianças agora. Então, olha, essa aqui é para quem acha que é Bahia, essa aqui acha que é Rio Grande do Norte, você quer qual das duas, para não confundir a cabeça da criança. Professor, obrigado, parabéns aí por esse debate, vamos acompanhar isso. E para fechar, esse trabalho está sendo avaliado, analisado por uma revista internacional, vocês querem aprovar onde, do ponto de vista formal, o que é que vocês estão esperando nós projeto? escrevemos a revista, ela está em submissão a uma revista internacional, porque isso é a primeira, vamos dizer assim, o primeiro marco para você ter uma tese sustentada por
embasamento científico, para além do achismo. Para além do achismo, com pareceres externos e pela comunidade científica internacional. Olha, interessante demais. Sem nenhum demérito à Bahia, linda Bahia desse nosso país, mas Rio Grande do Norte também seria importante a gente ter, imagine, um ponto mais próximo, turístico, inclusive. Inclusive tem outro dado, Luiz, que desse marco, da Praia do Marco, até o marco que a gente tem aqui em Cabralha, diz que é um dado que tem que dá 1.000 quilômetros. E assim, de Porto Seguro para Cabralha não dá 1.000 quilômetros. Da Praia do Marco até Cabralha dá 1.000 quilômetros. Olha então, aí. Estou quase me convencendo dessa tese aí, professor. Obrigado aí pela presença, parabéns. Obrigado a você pelo espaço. Eu e o Carlos agradecem, porque nesse momento é muito importante para a gente divulgar isso. Para as pessoas entenderem a história como ela realmente aconteceu. Bom demais. De toda forma, viva o Brasil, seja pela Bahia, seja pelo Rio Grande do Norte, viva o nosso país. Bom, vamos ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.